E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca, e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas todas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá, e os matará. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros. Porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: Subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. É passado o 2º ai. Eis que o 3º ai cedo virá. E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. E os 24 anciãos, que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso que és, e que eras, e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Apocalipse 11, 19. Olá, bem-vindos a mais uma conversa profunda. Hoje a gente mergulha num texto assim, fascinante e cheio de imagens fortes, o capítulo 11 do Apocalipse. A nossa fonte é uma transcrição bem detalhada dessa passagem e a ideia é tentar desvendar o que está acontecendo ali. Tem medição de templo, 2 testemunhas com poderes assim meio incríveis, né? Tem confronto com besta, morte e ressurreição. Ufa! E termina com a 7ª trombeta. Vamos lá, vamos tentar entender isso. Tudo começa com uma instrução bem curiosa para o narrador, né? Ele recebe uma cana semelhante a uma vara e a ordem é clara: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Bem específico no foco, no centro da adoração. Isso, só que tem uma parte que fica de fora. Deixa o átrio que está fora do templo e não o meças. E o motivo? Porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. Já começa com essa divisão, né? Uma tensão. É muito interessante essa delimitação logo de cara. O texto cria uma fronteira, né? Entre o espaço sagrado, interno, que parece protegido, o templo, o altar, os adoradores, e essa área externa, que está entregue, digamos, à profanação pelas nações.
Isso já levanta a pergunta sobre o que Deus preserva mesmo no meio da crise e o que fica sujeito à hostilidade aqui na Terra, né? E esse período, 42 meses, não é a primeira vez que esse número aparece, certo? Não mesmo. Esse tempo, ou o equivalente, né, 1260 dias, ou um tempo, tempos e metade de um tempo, é um marcador que a gente vê direto na literatura apocalíptica, tanto em Daniel quanto aqui. Geralmente indica um período assim definido, limitado, sabe? De tribulação ou perseguição, ou um domínio hostil sobre o que é santo. Não é para sempre. Tem um prazo no plano de Deus. Entendi, faz sentido. E logo depois dessa medição, o foco muda. Vão surgir duas figuras bem importantes. Darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Olha aí o número de novo, 1260 dias. Exato. Equivale aos 42 meses. E a roupa, né? Vestidas de saco, isso geralmente simboliza luto, ou arrependimento, ou urgência. Um chamado sério. E quem são elas? O texto não dá nome, mas chama de as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Que imagens são essas? Então essas imagens vêm direto lá de Zacarias, no Antigo Testamento. Lá, as oliveiras forneciam azeite para um candelabro e representavam Zorobabel, o líder político, e Josué, o sumo sacerdote. Eram figuras-chave na reconstrução de Jerusalém depois do exílio. Então, a imagem aqui evoca liderança, testemunho, tipo ser luz, né, como os castiçais, e também a força que vem do Espírito de Deus, que é o azeite. Elas são testemunho autorizado de Deus na terra nesse tempo. E esse testemunho não é nada passivo. O texto descreve uns poderes, assim, impressionantes. Fogo saindo da boca para consumir inimigo, poder de fazer parar de chover, transformar água em sangue, mandar praga todas quantas vezes quiserem. É quase um arsenal, né? Exatamente, e esses poderes não são aleatórios, sabe? Eles lembram muito milagres de profetas importantes. O fogo, controlar a chuva, isso lembra Elias. Ah, claro, Elias. E as pragas, a água em sangue, isso é Moisés no Egito. Então, além de mostrar que elas têm autoridade divina, a ideia é conectar o que elas fazem com esses grandes atos de Deus lá atrás. Perfeitamente. É um jeito de validar o ministério delas. Tipo, olha, elas agem na mesma linha, com a mesma autoridade desses grandes profetas. E mais, sabe, ao dar poder sobre elementos como clima, água, coisas que muitas culturas antigas achavam que eram controladas por deuses pagãos, o texto está meio que dizendo, a autoridade delas vem do Deus único e verdadeiro e supera qualquer outro poder. É um confronto ali. Nossa, essa camada de confronto teológico, bem interessante. Mas esse tempo de testemunho poderoso, ele acaba de um jeito trágico, pelo menos no começo, né? Quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. Aí entra essa figura sinistra, a besta do abismo. Sim, essa besta. Ela é meio que a personificação das forças do mal organizadas contra Deus, que aparece bastante no Apocalipse. E ela vem do abismo, o que liga ela a poderes demoníacos caóticos. Mas tem um detalhe importante. Ela só consegue atacar depois que elas acabarem o seu testemunho. Isso sugere que o tempo do ministério delas estava protegido por Deus até o fim. A vitória da besta é só temporária e acontece dentro dos limites que Deus permite. E o que fazem com os corpos delas é chocante. Ficam expostos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado, por 3 dias e meio, sem enterrar. Essa descrição da cidade é muito carregada, né? Chamar de Sodoma espiritualmente. Lembra imoralidade, rebelião. Egito lembra a opressão do povo de Deus. E identificar com o lugar onde Jesus foi crucificado, Jerusalém, cria uma imagem assim paradoxal, trágica. A cidade da aliança vira o palco da maior rejeição contra os enviados de Deus, igual foi com Cristo. E não poder enterrar, isso era uma humilhação terrível na época, né? Uma das piores coisas. Negar o sepultamento era visto como prolongar a punição para depois da morte, deixar o corpo exposto à vergonha, à decomposição, e esses 3 dias e meio parecem um contraponto sombrio
de propósito, aos 3 dias de Cristo no túmulo. E a reação do mundo a essa desonra toda é festa. Homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos, e os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, mandarão presentes uns aos outros. Por quê? Porquanto estes 2 profetas tinham atormentados os que habitam sobre a terra. Que coisa macabra comemorar a morte delas. Isso mostra bem a profundidade da hostilidade humana contra a mensagem de Deus, né? Aquela mensagem que confronta o pecado, a injustiça. Elas atormentavam não por serem más, mas porque a presença delas, a palavra delas, era um espelho incômodo para a consciência desses que habitam sobre a terra. Essa é uma expressão que no Apocalipse muitas vezes se refere à humanidade que está em rebelião contra Deus. A alegria pela morte delas mostra como as pessoas preferem ficar no escuro a encarar a luz da verdade. Mas o Apocalipse raramente deixa o mal da última palavra, né? O texto vira o jogo de um jeito uau. Depois daqueles 3 dias e meio, o espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram-se sobre seus pés. Que reviravolta! É um momento fortíssimo de vindicação divina. A linguagem lembra a criação de Adão, a visão dos ossos secos lá de Ezequiel, simboliza Deus agindo diretamente para trazer vida onde só tinha morte. A ressurreição delas é um testemunho que todo mundo vê do poder de Deus sobre a morte e sobre a besta que as matou. E o efeito em quem está assistindo é imediato. A festa acaba na hora e caiu grande temor sobre os que os viram. A alegria vira pânico. Exato. E esse grande temor não é só um susto, sabe? É reconhecer, apavorado, um poder muito maior, que eles não podem controlar, não podem desafiar. A ressurreição valida as testemunhas e a mensagem delas na frente de todo mundo. Mostra que a festa deles era inútil. E o ponto alto dessa vindicação vem logo em seguida. Ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: "Subi para aqui." E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Uma ascensão pública para todo mundo ver. Isso, claramente ecoando a ascensão de Cristo. As testemunhas, como mártires fiéis, passam pelo mesmo padrão do Senhor delas: sofrimento, morte, ressurreição e exaltação. E essa ascensão pública na frente dos inimigos é tipo o selo final da aprovação de Deus. Um testemunho que não dá para negar do triunfo dele. Não fica mais dúvida de que lado está o poder de verdade. E a resposta do céu não para por aí. Logo depois da ascensão, naquela mesma hora, houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. Uma consequência direta. Sim, o terremoto aqui funciona como um juízo divino bem específico. Está ligado diretamente à rejeição e ao assassinato das testemunhas, e depois à vindicação delas. Não é um evento aleatório, é uma resposta de Deus à atitude da cidade. E os números também são específicos. No terremoto foram mortos 7.000 homens e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. O que a gente pode tirar desses detalhes? Olha, números no Apocalipse geralmente têm valor simbólico, né? 10ª parte pode indicar um juízo importante, mas ainda parcial, não a destruição total. 7.000, talvez 7 vezes 1.000, pode representar um julgamento completo sobre uma parte específica, talvez da liderança rebelde. Mas o mais curioso é que os sobreviventes, com medo, deram glória ao Deus do céu. Mas será que é um arrependimento de verdade ou só medo mesmo? O texto não deixa tão claro, né? Exatamente, fica essa ambiguidade. Pode ser só um reconhecimento forçado do poder de Deus diante de algo avassalador, ou quem sabe, para alguns, um começo de arrependimento. De qualquer jeito, mostra o impacto do testemunho delas, agora vindicado, e do juízo que veio depois. Aí o texto marca uma pausa na estrutura. É passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. Isso coloca esses eventos dentro da sequência maior dos juízos de Deus no livro. O que nos prepara para o grande final do capítulo. E o 7º anjo tocou a sua trombeta. No esquema do Apocalipse, a 7ª trombeta sempre marca um ponto muito importante, né? Sim, a 7ª trombeta geralmente abre a fase final, a consumação dos planos de Deus. E o que se ouve? Grandes vozes no céu proclamando: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Isso é basicamente uma declaração de mudança de regime cósmica. Exatamente isso.
Não quer dizer que toda oposição acabou ali na hora, mas é a declaração formal, final, de que a soberania sobre o mundo agora pertence de direito e de fato a Deus e ao Messias. Qualquer outro poder, qualquer reino humano vira secundário, sujeito a essa autoridade máxima. É o anúncio de que o reino de Deus está se estabelecendo de vez. E a reação no céu daqueles 24 anciões é de adoração e eles detalham as consequências dessa tomada de poder. Correto. Os 24 anciãos, que geralmente representam todo o povo de Deus, Israel e Igreja, ou talvez anjos de alta posição, eles se prostram para adorar. A oração deles agradece a Deus porque ele tomou o seu grande poder e começou a reinar ativamente. Eles colocam em contraste a ira das nações, que é a rebelião humana, com a tua ira, o justo juízo de Deus, e anunciam que vem pela frente o julgamento dos mortos, a recompensa, o galardão, para todos os fiéis profetas santos, os que temem a Deus, pequenos e grandes, e a destruição daqueles que destroem a terra. Essa última frase é forte, né? Destruir os que destroem a terra. Parece ter uma dimensão até ecológica ou de justiça cósmica aí. Sem dúvida. Sugere que o juízo de Deus não é só sobre pecado individual, mas também sobre como a gente trata a criação, a sociedade. Quem corrompe, explora, destrói a ordem que Deus criou, vai enfrentar as consequências. Isso conecta o fim do plano de Deus com a restauração da justiça em todos os níveis. E o capítulo fecha com uma visão final lá no céu. Abriu-se no céu o templo de Deus e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E junto vem relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. Que imagem poderosa para terminar. Poderosíssima mesmo. Abrir o santuário no céu e ver a arca da aliança. Isso é teologicamente muito rico. A arca, lá no Antigo Testamento, era o símbolo máximo da presença de Deus, da fidelidade dele à aliança com o povo. E ficava escondida, né? No lugar santíssimo. Vê-la agora revelada no céu, bem na hora em que o reino é proclamado, sugere que o ponto máximo da história está ligado ao cumprimento final das promessas da aliança e à manifestação total da presença fiel de Deus. E esses fenômenos todos, relâmpagos, trovões, reforçam a grandiosidade da coisa toda. Sim, são marcadores clássicos de teofania, da manifestação de Deus, como a gente viu lá no Monte Sinai. Eles mostram a majestade, o poder absoluto, a santidade de Deus, nesse momento em que o reino dele é estabelecido e a sua presença vira o centro de tudo. É a garantia visual e sonora de que a proclamação lá do céu é real, está valendo. Uau! Que jornada intensa num capítulo só. Então, recapitulando, a medição que separa o sagrado, o testemunho poderoso e o martírio das duas testemunhas, a ressurreição e ascensão delas, que causa medo, o terremoto como juízo, e aí a sétima trombeta anunciando o reino eterno de Deus, terminando com a visão da arca. Qual seria, assim, a grande mensagem que a gente tira dessa sequência toda? Olha, este capítulo funciona como um resumo, um microcosmo dos temas principais do Apocalipse. Ele mostra de forma dramática esse conflito que não tem como evitar entre o testemunho fiel e um mundo que é hostil. Mostra que a perseguição, até a morte, não é o fim para quem é fiel, mas faz parte de um caminho que leva à vindicação, a participar do triunfo de Cristo. E, acima de tudo, afirma que a soberania de Deus sobre a história é inabalável. Apesar do que parece, apesar das vitórias temporárias do mal, é o plano de Deus que prevalece, trazendo justiça, recompensa e o cumprimento da sua aliança. A fidelidade no sofrimento está ligada diretamente à revelação final do poder e da glória de Deus. Isso deixa uma questão interessante para a gente pensar, né? O jeito como o capítulo organiza as coisas, o sofrimento detalhado e a vindicação espetacular das testemunhas servem quase como um prelúdio imediato para a proclamação do reino eterno e para a revelação da arca. O que essa proximidade tão grande sugere sobre como o Apocalipse vê a relação entre o sofrimento dos seguidores de Cristo aqui na Terra e o desenrolar final do propósito de Deus lá no céu? Fica aí a provocação para a nossa reflexão.